Para que você melhore a sua comunicação, você precisa eliminar os vícios de linguagem. Isso mesmo, você precisa eliminar os vícios de linguagem da sua vida. John, e o que são vícios de linguagem? São palavras que você repete elas demais. O famoso e aí, e aí, e aí, e aí, ou né, então. Vou te dar um exemplo, vou criar uma história aqui para você ver o que é um vício de linguagem. É aquela pessoa que fala sempre assim, ó, é um exemplo de uma história. E aí eu cheguei lá no futebol e o Caio também estava lá. Mas e aí o Paulo também estava, o João Vitor também estava. Ah, o Kaique ficou gritando. E aí uma pessoa não gostou. Mas e aí um carro passou e desviou do cachorro. E aí você não sabe o que a Pamela falou para a Daniela. E aí, você percebeu? Usou 10 mil e aí, sendo que poderia ter eliminado metade deles. Para que a sua comunicação ela melhore, você precisa aumentar o seu leque de palavras e eliminar de vez. Você precisa eliminar de vez o quê? O vício de linguagem, que é essas palavras que você repete demais. Vou dar um exemplo meu. Eu não percebia, mas o meu vício de linguagem é entendeu? No final da maioria das frases eu sempre pergunto, e aí, entendeu? E uma vez uma amiga falou, John, por que toda vez você pergunta, e aí, entendeu? E eu falei, sério? Eu não sabia que eu perguntava isso não. Eu comecei a ficar atento e eu percebi, é verdade. Todo final de frase eu falava, e aí, entendeu? Sendo assim, eu comecei a eliminar esse entendeu, ou utilizar outras palavras ao invés de entendeu. Vamos a duas dicas. Primeiro, você precisa ficar atento, estar presente, percebendo a sua comunicação, para você identificar quais são os seus vícios de linguagens, quais são essas palavras, para você eliminá-las. E segundo ponto, você precisa aumentar o seu leque de palavras, para que assim você tenha novas palavras para falar no lugar daquela. Por exemplo, aquela pessoa que sempre fala então, ela pode tirar o então pro pois, enfim, portanto, sendo assim. Você percebeu? A pessoa ela tem mais palavras, ela tinha só um então, agora ela tem mais 4 palavras. Sendo assim, ela não vai ficar repetitiva, não vai ficar então, o Joaquim chegou para a Daniela, então o Caio foi e falou, não, ela pode utilizar portanto, sendo assim, enfim, tem outras palavras que essa pessoa ela pode colocar no vocabulário para melhorar a sua linguagem. Sendo assim, que a partir de hoje você elimine o vício de linguagem e agregue novas palavras à sua comunicação para você ter uma comunicação assertiva, clara e positiva.